A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e estes ensinamentos precisam ser passados de geração para geração. Temos esta ênfase nas leituras de hoje. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica. Hoje a nossa leitura está no livro dos Salmos, Salmo de número 76 a 78. Todos salmos de Asaf. No Salmo 76, Asaf fala da majestade e glória de Deus, descrevendo o seu poder e como ele é terrível. Asaf diz: Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. E diante desse Deus glorioso e poderoso, os homens devem se prostrar e servir. Então ele diz: Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam. Há aquele que deve ser temido. Nós devemos temer ao Rei de toda a terra, viver para a sua glória, exaltar o seu santo nome. Jesus Cristo é o nosso grande Rei. Ele deixou seu trono de glória e veio até a terra e continua reinando e deve ser considerado como o Senhor e Cristo, o Rei que deve ser temido. No Salmo 77, nós temos Asaf agora refletindo as aflições de sua alma. E ele então diz: Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. As expressões do salmista na sequência do texto são expressões de uma alma aflita. Ele revela que estava com insônia, não conseguia dormir, ficava com vários questionamentos: por que eu estou passando por isso? Por acaso cessou a sua graça? Por que Deus não age com bondade para comigo? Depois de todos esses questionamentos, ele então diz: isso é a minha aflição. A alma aflita faz questionamentos, não sabe o que fazer. Mas ele então encontra a solução não nesses questionamentos, mas quando ele começa a recordar os feitos do Senhor. E ele diz: considero as tuas obras, cogito nos teus desígnios, o teu caminho, ó Deus, é caminho de santidade. Tu és um Deus que opera maravilhas. E quando ele começa a refletir sobre os grandes feitos de Deus, sobre quem é Deus, sua alma pode então descansar, pois ele sabe que Deus sempre conduz o seu povo. Cristo disse que nunca nos deixaria órfãos. Nós não precisamos temer achando que estamos sozinhos em nossas aflições, mas podemos ter a plena convicção de que o Espírito de Cristo habita os nossos corações e nos conduz dia após dia, colocando pessoas em nosso caminho para conduzir os nossos passos. Finalmente, temos o Salmo 78, que é um salmo didático de Asaf. É um salmo bem comprido, onde ele retrata vários momentos da história do povo de Deus. No início do salmo, ele diz qual era o propósito desse salmo. Ele então revela que todas as bênçãos que eles receberam, todas as coisas que eles aprenderam, tudo aquilo que Deus revelou ao seu povo, ele diz: não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor. Essa era a grande preocupação, que as verdades que aconteceram com o povo de Deus, como Deus operou com forte mão, libertando o povo do Egito e todas as outras histórias que na sequência veremos, ele diz: a fim de que a nova geração conhecesse quem era Deus, filhos que ainda hão de nascer pudessem se levantar, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos do Senhor, mas lhes observassem os mandamentos. Essa deveria ser sempre a preocupação da geração atual. Nós sabemos quem é Deus, nós conhecemos a Deus, temos certeza do que Ele fez e devemos passar isso para a próxima geração. Esse ensino que deveria ser passado seria importantíssimo não apenas para perpetuar uma história de família, mas para que o povo pudesse honrar a Deus, andar em seus caminhos, não cair nos mesmos erros que o povo caiu e se deu mal. Você não precisa errar para saber qual é o caminho certo. Você pode ponderar sobre como Deus conduziu seu povo, quais falhas aquele povo teve, para que você não incorra no mesmo erro.
Ele narra a peregrinação do povo no deserto, fala que aquele povo tentou a Deus, foram destruídos, Deus mandou maná, o povo murmurou. Quando estavam desejando comidas diferentes, muitos morreram por causa disso. E ele relata vários momentos da história do povo de Deus, que está lá registrado em Êxodo, Levítico, Números, e chega até os dias de Josué, quando adentram a terra prometida. Avança um pouco mais, passa o período dos juízes, e a culminância de todas essas histórias é exatamente a história de Davi, dizendo: também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Em todo tempo, Deus pega um povo sem muita expressão e faz dele glorioso. Pega um povo que estava escravo e torna livre. Pega um povo sem terra e coloca na terra prometida. Pega um rei que era exatamente um pastor de ovelhas e coloca para sentar-se no trono de Israel. E diz: tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu servo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. O salmo encerra aqui em Davi, mas na verdade a história do povo de Deus está sempre apontando para algo maior que há de vir. O grande pastor de Jacó, que cuidará do seu povo consoante a sua integridade, com mãos precavidas, não foi Davi, mas foi Jesus de Nazaré, o filho de Davi, que veio ao mundo para trazer salvação e esperança. Você precisa conhecer sobre ele. E ao conhecer sobre Jesus, passe todas essas informações para as próximas gerações, para que eles também possam andar por esses mesmos caminhos, serem bem-sucedidos por onde quer que andarem. E assim nós vamos ter uma geração futura que vai ser muito mais forte, muito mais coesa, muito mais sábia. Mas se fizerem como os nossos pais fizeram no passado, conforme está registrado nas Escrituras, incorrerão nas mesmas falhas, sofrerão do mesmo jeito e depois que estiverem todo arrebentados é que vão se pôr a buscar a Deus. Nós não precisamos sofrer dessa maneira para aprender. Cristo nos revela a sua vontade. A sua palavra nos foi dada para que andássemos nela. Portanto, aprenda pela instrução, para que você não sofra com a lamentação. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões deste dia.